Olá, bom dia. A gestão de qualquer organização começa pelo controle de gastos e despesas. E no programa de hoje vamos mergulhar nos bastidores de mais uma cidade brasileira que está decidida a entrar na lista das prefeituras mais bem administradas do país. Divinópolis fica na região centro-oeste de Minas Gerais e tem uma população de quase 250 mil habitantes. O atual prefeito assumiu o cargo em 2021, já planejando profissionalizar o trabalho de todas as secretarias e dar mais qualidade de vida à população. Mas o sonho de construir um futuro bom e transformador para a cidade onde nasceu surgiu mesmo quando ele ainda era criança. O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, está conosco para contar essa história. Prefeito, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, eu que agradeço, estou à disposição. Prefeito, o senhor costuma dizer que a sua família não tem tradição na política. Como surgiu a oportunidade de concorrer a um mandato? Então, eu sempre tive essa vontade de entrar na política. E quem seria o primeiro candidato na família seria eu. Só que como eu tenho um irmão gêmeo, que é o Cleitinho, deputado, ele tinha muito mais visibilidade na cidade e ele concorreu a vereador. Depois de vereador, ele se tornou deputado e aí veio esse apoio. E com essa visibilidade que ele já tinha na cidade, eu me coloquei como candidato a prefeito de Divinópolis. Sua família tem um sacolão na cidade e o senhor trabalhou lá até se afastar para assumir o cargo de prefeito. Quais atividades o senhor exercia no sacolão? De tudo, do administrativo até entregar verdura no shopping, num restaurante. Esse papel que hoje eu tenho na política traz muito do varejão, né, de estar ali no meio do povo. Então, assim, às vezes a população fica até assim, mas o prefeito está aqui, igual no primeiro dia de mandato nosso, quando a gente foi assumir, caiu um vendaval lá na cidade, lá que derrubou todas as árvores, né? Nesse mesmo dia a gente já estava lá retirando as árvores, colocando no caminhão. O que eu vivi no varejão, de estar fazendo de tudo, hoje eu faço de tudo dentro da prefeitura. E a rotina do sacolão é muito puxada, né? Tem que levantar cedo. Quem é verdureiro sabe, né? A gente acorda de madrugada para poder, a gente é lá de Divinópolis para vir aqui no Ceasa buscar verdura. E também na prefeitura a gente faz isso, né? Tanto eu como a vice, a gente tá lá na prefeitura já às 6h30, 7 horas da manhã. Prefeito, e eu fiquei sabendo que o senhor é esportista. Como que o senhor encontra tempo para praticar atividades físicas? Na madrugada, eu acordo todo dia 3h30, 4 horas da manhã, corro 18 a 20 quilômetros todos os dias, depois vou pro CrossFit, faço CrossFit e depois vou para a prefeitura. Vamos voltar para a política, então. O senhor se elegeu com a proposta de dar prioridade aos cuidados com a periferia da cidade de Divinópolis. O que mais te incomodava naquele momento? Em todos os lugares de Divinópolis, eu via a questão da infraestrutura de Divinópolis nos bairros, né? A gente tem lá em Divinópolis mais de 100 bairros sem infraestrutura nenhuma. Então hoje o foco da gestão é dar manutenção no centro, né, nos outros bairros, mas principalmente para onde não tem nada. A sua vice-prefeita é a ex-vereadora Janete Aparecida, uma grande estudiosa de gestão pública. E as pessoas que lidam com vocês costumam dizer que vocês são a dupla perfeita. O senhor é a cara da prefeitura, se relaciona com toda a população, senta com os moradores para conversar. E a Janete é quem cuida dos pormenores da gestão. Como vocês se conheceram e como nasceu essa amizade? Então, a Janete é muito engajada na educação. Aí a gente fez essa proposta para ela poder caminhar com a gente como vice. Eu acredito que é isso. Eu fico muito em loco, né, com a população, escutando as demandas, estando em obra, e a Janete fica mais nessa parte administrativa, como a própria pergunta falou, ela é uma grande gestora. Então acho que foi o casamento perfeito. Prefeito, me conta aqui, é verdade que o senhor já respondeu a mais de 40 mil moradores no seu WhatsApp? Já, eu acredito que já até passou desses 40 mil. Foi desde quando a gente ganhou na campanha e até hoje. Eu sempre, quando eu estou em televisão, em rádio, eu sempre coloco meu telefone ao vivo para a população ter esse contato direto comigo. E assim, tem um ônus e os bônus, né? Porque às vezes a gente tem que, meia-noite, 1 hora da manhã, você está ali respondendo a população, mas é isso que eu coloquei até na campanha, né? Que eu falei que estaria sempre diretamente com a população, então eu estou sempre à disposição. O senhor assumiu o seu mandato com muitas urgências para cuidar. E eu imagino que a parte financeira tenha sido a sua prioridade, porque sem organizar o custo, fica difícil ter recursos para investir. Que medidas o senhor tomou de imediato? Enxugar totalmente a máquina pública, né? Com questão de vários cargos comissionados que já existiam lá.
mordomias de prefeito, né, como cartão corporativo, carros de aluguéis, diminuir aluguéis. A gente tinha aluguéis lá de R$30 mil que a gente relocou para outros lugares, como colocou a parte da CEMUSA da saúde, que pagava um aluguel caro, a gente levou para a prefeitura também. Então foi uma questão de gestão, de saber que a dificuldade de aumentar a receita também nessa questão da pandemia, mas o principal era diminuir despesa. Prefeito, e essas mudanças geraram impactos significativos no cofre da prefeitura? Com certeza, né? Nos aluguéis aí hoje é uma economia de mais de R$200 mil por mês. E como eu te falei também na questão dos cargos comissionados, durante o mandato vai ser 15 milhões de economia. Prefeito, eu gostaria de falar agora sobre os seus projetos para algumas áreas estruturais da prefeitura. Eu vou começar pela saúde. Eu sei que o senhor quer reformar os 40 postos de saúde de Divinópolis. Já tem alguma obra em andamento? Não, querer eu quero, né? Mas eu não sei se em 4 anos eu vou conseguir, até por questão de recursos, reestruturar esses postos de saúde, né? Porque a gente pegou a prefeitura muito, em todos os espaços, totalmente excluído, né? Mas a gente já tem agora, para esse ano, a gente já está reformando 3 postos de saúde com recurso próprio e com a ajuda do Estado, com recurso estadual, a gente vai estar licitando agora no mês de maio 5 postos de saúde novos. Prefeito, e o Hospital Regional de Divinópolis, que já foi prometido à população em outras gestões, mas que ainda não saiu do papel, também está na sua lista de prioridades? Com certeza, né? Saúde é prioridade em tudo. A gente sofre muito na questão da UPA, que a gente só tem uma UPA lá em Divinópolis, tem que atender ainda 3 cidades. E a UPA sofre a questão de internação, que não é o papel da UPA, é o papel do Hospital Regional. E eu acredito agora, com essa indenização da Vale, o governador Zema, ou que seja o outro governador, se o Zema não ganhar a reeleição, eu acredito que vai dar andamento a terminar as obras do hospital e colocar ele para funcionar. E o que precisa ser feito para a construção do Hospital Regional avançar? Falta apenas dinheiro ou alguma outra negociação precisa ser feita junto ao poder público? Então, pela parte da prefeitura, a negociação já foi feita, que era uma questão que o Estado queria que a prefeitura fizesse uma dação em pagamento do imóvel, que transferisse para o Estado. Agora está na mão da Assembleia, né, dos deputados, votar também para que o Zema dê a ordem de serviço de retomar as obras do hospital, porque dinheiro já tem. Que bom, prefeito. Tomara que essa situação se resolva logo para que a população não precise, inclusive, viajar para outras cidades. Com certeza, né? Acho que é um sonho não só de Divinópolis, mas de toda a região, né? Da micro-região, desse hospital ser finalizado, para que toda a demanda fique dentro do hospital regional lá em Divinópolis. E na educação, o que o senhor está planejando? A cidade precisa de mais escolas, por exemplo? Desde o ano passado, a gente já está fazendo reforma nas escolas, né? Trocando todo o imobiliário, e a gente pretende ainda nessa gestão, a gente já está com 2 projetos, 2 CMEs em construção, e agora a gente já apresentou um novo projeto para uma nova construção do novo CMEI. Então eu acredito que se tudo correr bem, né, na questão burocrática, eu acredito que essa gestão a gente vai poder inaugurar mais 3 CMEs dentro de Divinópolis. Prefeito, hoje o senhor lida com um orçamento estimado em mais de R$800 milhões por ano. Parece muito, mas não sobra para investir em melhorias com tranquilidade, né? O senhor tem planos de ajudar a economia local a se desenvolver mais com a abertura e atração de novas empresas, por exemplo? É fundamental a prefeitura estar dando esse apoio às empresas, né? Tanto que a gente colocou lá os juros zeros, né? Por conta da pandemia, para poder, a gente colocou aí no mercado mais de 1 milhão e a prefeitura custeando 200 mil desses juros para as microempresas de Divinópolis. A questão, hoje a gente diminuiu para 67% as aberturas de empresa dentro de Divinópolis. Antes gastava ali 3 meses para poder abrir, hoje se gasta mais ou menos de 1 a 15 dias para poder fazer essa abertura. E também o governo digital, que hoje a empresa ela é 100% online para poder abrir suas empresas. Tem uma iniciativa muito bacana que o senhor fez, que é Adote um Bem Público. Que tipo de bem público pode ser adotado? Todos. Eu acho que é um projeto que é para entrar para a história, não só de Divinópolis, mas de todo o Brasil, né? Já foi investido na cidade em questão de obras, mais de 15 milhões em um ano, sem um centavo do dinheiro público. Como eu sabia da dificuldade que eu ia encontrar em Divinópolis na questão para a gente poder fazer obras e revitalizar os espaços públicos, a gente chamou os empresários para poder adotar. Quando a gente pegou a prefeitura, tinha 6 Adote um Bem Público.
E hoje já está chegando a quase 160 adote um bem público, por exemplo, de um canteiro a um portal, de um recapeamento de rua a uma reforma de um posto, onde às vezes o empresário investiu R$5 mil num canteiro, numa praça, e fez um recapeamento de 1 milhão de uma via, de 1 quilômetro. Então, assim, isso passa a credibilidade dessa gestão, né? Onde os empresários, além de gerar emprego, além de pagar imposto, ainda dessa contrapartida para a cidade, deixando a cidade mais bonita. Prefeito, a economia de Divinópolis sempre esteve muito ligada à siderurgia e às confecções de roupas. O senhor acha que dá para incluir o turismo entre as atividades de maior geração de emprego para a população? Com certeza. Hoje a gente tem a Cruz de Todos os Povos, né? Mais de 70 metros de altura, 2 vezes maior que o Cristo Redentor, e que eu tenho certeza que vai trazer o turismo para Divinópolis, né? Porque o turismo é muito importante, né? A gente sabe que, às vezes, um turista ali na cidade, ele deixa uma nota de R$10, que vai circular ali pelo varejão, e isso vai aumentar a circulação desse dinheiro na cidade, não, que vai circular esse dinheiro. Então, além de Divinópolis ser uma cidade da confecção, da siderurgia, como que você falou, eu tenho certeza que agora vai ser a cidade do turismo também. Você já tem previsão de inauguração? Ainda não. Hoje a gente está com 39 metros dela de altura, né? Mas a gente depende de doações para poder terminar ela. Prefeito, nós estamos chegando ao final da entrevista, mas eu tenho mais uma pergunta para o senhor. O senhor disse que ainda criança tinha um sonho de ser político para melhorar a vida da população. Agora que o senhor tem esse poder, está convicto de ter tomado a decisão certa? Com certeza. A gente tem muitas dificuldades, né, no dia a dia como prefeita. Eu tenho certeza que no final do mandato eu vou sair bastante feliz porque diretamente a gente impactou muito na vida do divinopolitano de uma forma de melhorar a vida deles. A gratificação no final de um dia, de às vezes um divinopolitano te mandar uma mensagem te agradecendo, às vezes por uma consulta, às vezes por um calçamento, às vezes pela iluminação, isso é gratificante e eu tenho certeza que eu vou levar isso pro resto da minha vida. Prefeito, muito obrigada pela entrevista e sucesso no restante do seu mandato. Então eu que agradeço, né, porque eu vim da onde que eu vim, né, como verdureiro e se tornar prefeito de uma cidade, eu tenho certeza que é uma missão de Deus. Então só tenho que agradecer aqui ao ACLA, né, porque sempre eu falei a dificuldade que é a gente fazer gestão dentro do município. E eu sempre quis mostrar isso, né, que o município é uma empresa. E a gente precisa desses parceiros como o ACLA, e eu deixo aqui para todos os prefeitos de Divinópolis que têm essa oportunidade de poder colocar um ACLA dentro da prefeitura, que eu tenho certeza que vai ser um serviço de excelência. Agradecer a minha vice-prefeita Janete, que é uma companheira que está comigo praticamente 24 horas, e principalmente a minha família, né, que hoje a gente fica aí a servir a população e às vezes deixa de servir a própria família. Então eu queria agradecer a minha esposa, meus filhos, meus pais, por estar vivendo esse momento para o divinopolitano, mas eu tenho certeza que é uma missão de Deus. No próximo bloco eu vou conversar com Janete Aparecida, vice-prefeita de Divinópolis, cidade da região centro-oeste de Minas Gerais, que decidiu entrar na política para mudar as condições de vida da população mais carente. Até já! O ACLA é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade: lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados. Todo cidadão quer morar em uma cidade na qual ele tem acesso a boa infraestrutura. E todo político sério quer oferecer essa tranquilidade à população.
O desafio é quando o prefeito e seu vice assumem o mandato, mas precisam antes resolver problemas básicos, como a falta de recursos financeiros. Na lista de desafios da Prefeitura de Divinópolis também estava a busca por uma gestão mais profissional, que garantisse o rigor absoluto no uso de cada centavo do orçamento, com uma equipe de servidores capacitada para lidar com os indicadores de desempenho e controle em todas as secretarias. Pois Divinópolis colocou a gestão nesse novo caminho. No primeiro bloco, conversamos com o prefeito da cidade, Gleidson Azevedo, e agora minha convidada é a vice-prefeita Janete Aparecida Silva Oliveira, que também é secretária de governo. Vice-prefeita, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Natália, é um prazer estar aqui. Mandei meu abraço a todos que estarão aí nos assistindo, em toda Minas Gerais, em outras cidades aí do nosso querido Brasil e, é claro, a transmissão hoje que chega ao mundo inteiro, esse programa que é tão importante para outros gestores e pessoas que estão à frente da empresa entender a importância de uma gestão realmente feita com qualidade. Vice-prefeita, eu perguntei ao prefeito Gleidson como se deu essa parceria entre vocês. E eu também quero ouvir a senhora sobre essa amizade que se tornou um propósito conjunto. Dizem que vocês formam um casal político perfeito, um nas ruas e outro nos bastidores da gestão. A gente fala sempre que nós somos irmãos, inclusive é um tratamento realmente que nós nos damos. Ele me chama carinhosamente de irmã preta e muitas pessoas falam, no dia a dia te chama de irmã preta? Exatamente, no dia a dia me chama de irmã preta. A gente tem conversas não só dentro da prefeitura, mas todo problema da cidade, um liga para o outro e a gente vem sempre tratando e tentando resolver de maneira conjunta. Isso torna a administração mais leve. E esse enfrentamento que a gente faz junto torna as coisas mais fáceis. Realmente houve um encontro de ideias, que eu acho que é o mais importante. E ele deu um espaço que poucos homens têm coragem. Um espaço para a mulher estar ao seu lado na administração pública, numa posição realmente de liderança, que era a gestão do município, que é a parte que eu faço, a administração, que é a Secretaria de Governo. E eu falo que isso fez toda a diferença nessa aliança. Não é um na frente nem o outro atrás, é um do lado do outro para poder transformar a nossa cidade. Vice-prefeita, e a senhora conviveu de perto com as dificuldades que os moradores da periferia de Divinópolis passam. Isso te ajuda a acertar mais na criação dos projetos? Bom, eu nasci em Brumadinho, eu adoro falar isso. Quando eu fui morar em Divinópolis, eu ia fazer 7 anos, eu fui morar na região mais pobre da cidade, que é o bairro Alto São Vicente. E aquilo transformou minha vida. Eu, desde pequeno, tive uma liderança muito grande no bairro, fui catequista no bairro desde os 11 anos. E a gente viu enfrentamento, as dificuldades de uma população pobre, em casas em condições precárias. Foi levado água para lá muito depois das outras cidades, não tinha calçamento. Então, eu vivi essa parte da falta de infraestrutura básica, não tinha ônibus que chegava até nos bairros. Então, a gente viu dos aspectos sociais que precisavam ser implantados, que precisava ser difundido. Por exemplo, como criança, ao chegar na escola, muitas vezes chega com fome, porque 7 horas da manhã não tinha um café em casa. Então, nós precisamos inserir, e fizemos isso, inserindo ali, quando a criança chega na escola, que ela tem uma bolacha, um leite para ela comer alguma coisa antes das aulas começarem, para ter esse rendimento, isso com as aulas presenciais. Nas aulas, por exemplo, online, porque foi um disparate falar que a aula chegava em todo mundo. Isso é uma vergonha, não chegava de forma alguma. E como a gente viu isso, o que a gente fez? Em vez de ir só para o online, nós fizemos com que as apostilas chegavam nas escolas dos alunos através dos correios, fazendo com que todos os alunos começassem, então, a receber essas apostilas. Então, foi um diferencial, porque eu vivi isso na periferia e sabia que a gente não teria internet, porque a gente conhecia a periferia. A falta de estrutura e de esgoto, nós estamos lá com o bairro Grajaú, o bairro da região do Nova Suíça, nós temos o bairro Terra Azul, que já recebendo agora o asfalto, a infraestrutura, o Santo André, que começou o calçamento, nós temos regiões lá que nunca teve nada e que hoje já estão recebendo, e projetos de reestruturar. Posto de saúde que está sendo terminado agora de construir no bairro Primavera, com sede própria, um posto de saúde realmente que vale a pena, ou através do Adote um Bem Público, um posto de saúde que foi feito no bairro Icaraí, outra empresa que adotou um salão comunitário e a área esportiva, que vai ser possível fazer um trabalho lá de equipamento esportivo, social e cultural, e outros exemplos que a gente nem tem tempo para falar, que só foi possível ser feito por ter esse olhar voltado para a periferia. Por isso, o de fora para dentro que o prefeito fala tanto, que é trabalhar a visão de levar aquele que tem menos condição. Para isso foi necessário realmente trabalhar com projeto, conhecimento e, é lógico, com planejamento, que é o que o ACLA vem nos ensinando. Vice-prefeita, a ideia de ter os nossos consultores trabalhando lado a lado com a senhora, o prefeito e os secretários, tinha qual importância para o projeto de governo?
Para mim, ele era essencial. Eu não conhecia o Aquila, não conhecia o Fabrício, não conhecia a equipe do Aquila. Realmente, a gente foi conhecer e foi entender o que era a empresa. Nós tivemos, inclusive, várias empresas se apresentando. Eu sou muito técnica e muito legalista. E, sem dúvida, na nossa visão realmente técnica, era o melhor a se contratar. Nós precisávamos tornar Divinópolis uma cidade tecnológica. Então, começou com escolhas dos secretários. Os secretários não foram indicações políticas. Vários deles passaram por provas. Então, nós deixamos a política de lado, tratamos de equipe técnica, outros foram por excelência em seus currículos, inclusive o secretário de Fazenda. E, lógico, os processos que o Aquila faz, como compromisso de gestão, as reuniões mensais e vários outros indicadores, são extremamente importantes para o sucesso da nossa gestão. Nossos consultores também estão revendo todos os processos de trabalho. Está sendo revista a forma de trabalhar de todos os departamentos, a partir de uma organização comprometida com metas e controles. É um avanço importante, na sua opinião? Com certeza, porque na vida da gente, todo mundo tem que ter meta. Quando a gente é mais novo, a minha meta é comprar um carro, seja casar, ter filhos. A mesma coisa no município de Divinópolis. Se a minha meta é atingir no IDEB uma nota na educação maior, eu tenho que ter planejamento. Um indicador, por exemplo, das unidades de saúde que a gente tem. Foi importante a gente separar quantas unidades a gente tem que são aluguéis, quantas unidades a gente tem própria e quais os espaços que estão deixando vago para a gente precisar indicar onde tem que ser construída uma nova unidade de saúde. Isso é trabalhar com resultado, isso é trabalhar com números, isso é trabalhar com eficiência. Porque as secretarias abraçaram, a secretaria entendeu qual que era o processo, entendeu qual que era a proposta do Aquila. Isso é o que fez diferença no processo. Integrar as secretarias, entender que todas têm que caminhar junto, que cada um tem que dar o seu passo para poder fazer essa engrenagem rodar. Vice-prefeita, e dentro dessa linha de ter mais controle, me explica um pouco como que está acontecendo o acompanhamento dos projetos. Nós tínhamos realmente uma perda de recursos em Divinópolis que era, assim, imensurável. Devolução de dinheiro mesmo. Imagina os municípios na pobreza que se encontra, devolver dinheiro. Isso acontece com muito município exatamente porque não dá conta de gastar em tempo hábil. Então, em primeiro lugar, o Aquila trouxe para a gente o tempo que leva uma verba, desde o anúncio até chegar, o prazo correto que leva para poder concluir uma obra, que chega até 400 dias, dependendo se o recurso é federal ou estadual, de 283 dias a 400 dias. E depois, o alinhamento entre secretarias. Por exemplo, você vê um recurso que é da educação, determinado deputado colocou uma parte, quem na verdade financia o outro restante é o FNDE. Então, tem que saber, ele tem que aprovar o projeto tem que ser executivo. Aí nós tivemos esse entendimento, vai para Brasília, aprova no FNDE, entra com todos os passos, a Caixa tem que aprovar o projeto depois dele estar pronto, o recurso vai ser feito, faz a licitação, contrata a empresa, ainda se tem reequilíbrio. Então, foi feito o passo a passo disso. Isso tudo alimentado num programa que eu, enquanto secretária de governo, eu consigo ver. Se algum secretário atrasou, se algum técnico deixou de alimentar aquele sistema. Então, aquilo ali não fica mais parado. Então, esse alinhamento desses processos fez com que a gente conseguisse zerar a perda. Agora, você imagina o que é um município zerar a perda de recursos porque conseguiu eficiência na tratativa de acompanhar os seus processos. Vice-prefeita, eu quero falar agora sobre outro avanço importante que ocorreu na EMOP, que é a empresa municipal que cuida das equipes que fazem, por exemplo, as pequenas reformas nos órgãos municipais, capina das praças e ruas e preparam a merenda escolar. Vocês encontraram a empresa no vermelho. Qual que é a situação dela agora? Bem no vermelho, viu? A situação era bastante difícil, era uma empresa assim que a gente preocupava demais e a gente via que a mudança tinha de ser uma reestruturação geral. A primeira coisa que teve de fazer foi profissionalizar a EMOP. A EMOP não tinha um profissionalismo e não sabia nem o preço que ela tinha de cobrar por seu serviço, era muito amador. Por exemplo, de uma varrição. Quanto que custava a menina que estava ali na varrição, o que ficava para ela, desde o INSS, o preço do salário, o material de equipamento, a própria vassoura, o carrinho, o protetor solar, tudo que ela gastaria ali para poder olhar o indicador que ela teria de preço. E isso foi feito dentro da EMOP. Foi também colocado aqueles carros, caminhões que eram utilizados, muitas vezes estavam sendo utilizados para a prefeitura, não estavam no contrato, foram todos retirados, feitos contratos, feito o alinhamento e com isso chegou
se a uma empresa que estava no vermelho, fechando com 2 milhões de lucro. Então a gente viu que era possível transformar a EMOP financeiramente e o atendimento mais humanizado e principalmente os servidores da EMOP se tornando mais felizes. Passamos na Câmara um projeto de lei aumentando mais 250 servidores da EMOP para melhorar essa reestruturação da cidade, porque tem uma gestão que realmente está fazendo a diferença pela eficiência. Vice-prefeita, já estamos caminhando para o encerramento do programa, mas eu ainda tenho 2 assuntos para falar com a senhora. O primeiro deles é sobre a mudança na forma de cobrar a dívida da população junto à prefeitura. Conta pra gente como que está funcionando e quais resultados já foram alcançados. Não tinha cobrança não, Natal. Então a gente via que precisava implantar realmente um formato correto. E o primeiro deles foi a implantação de um sistema simples e com isso nós conseguimos cruzar os endereços. A gente não tinha endereço dos contribuintes de forma correta e nós conseguimos achar vários endereços corretos e com isso nós distribuímos as cartas para aquelas pessoas que deviam há muito tempo. Já a carta com o boleto para ela pagar, só aí nós arrecadamos 2 milhões. E por último, a implantação mais importante foi um convênio que foi feito. O Aquila nos ajudou nesse levantamento, que é da gente poder fazer de forma de protesto. E nós estamos falando de arrecadação de 14 milhões. 80% da população fez tudo correto. Cerca de 20% deixa isso para lá porque acha que o município, e achava com razão, que o município ia esquecer essa dívida do lado. Imagina o tanto de dinheiro que o município perdeu, uma vez que as dívidas prescrevem. Então, isso realmente é fazer com que os municípios tenham que ter eficiência. Vice-prefeita, e para a gente encerrar, como está a questão das obras de infraestrutura? Existe alguma previsão de realizar projetos até o final do mandato? Bom, o primeiro ano a gente está arrumando a casa. E arrumar a casa não é fácil. Muitas vezes você tem que pegar do zero, que foi o que a gente fez na parte dos projetos. A gente pegou do zero, a gente construiu, viu o que não ia perder, tivemos de fazer uma fila de projetos de acordo com a prioridade para não deixar perder nada e viemos construindo. Nós conseguimos realizar já 6, nós estamos falando de obras entregas, como a Rua Birité, como você, prefeito de outras cidades, tem ruas principais que foram feitas, como troca, por exemplo, da iluminação pública por LED, com recurso próprio de dinheiro que estava lá parado em conta, cerca de 15 milhões, estamos trocando aí 14 mil lâmpadas para LED. É o asfaltamento importante, que são de bairros periféricos da cidade, como São Simão, Grajaú, Terra Azul. Então, isso foram obras que foram entregues. Calçamento com recurso próprio do município, como está terminando o bairro Santo André, mas também tivemos outros bairros e agora nós entramos na fase dos projetos que nós vamos conseguir executar esse ano. Nós vamos entregar ruas recapeadas, totalmente recapeadas, com recurso próprio, com recurso deputado, de importantes vias da cidade e outros projetos também que a gente vai conseguir entregar esse ano. Licitações feitas no município, do início do ano até agora, nós chegamos em quase 30 licitações. Nós conseguiremos entregar, se Deus quiser, até o final do mandato, não aquilo que Divinópolis precisa, que ainda está longe disso, mas bem próximo daquilo que a gente tem sonhado e que a gente tem projetado para o município de Divinópolis. Eu não posso pedir para a população paciência, mas eu posso exigir dos servidores, dos secretários, eficiência. Isso é o mínimo que nós temos que oferecer à população que nos deu o voto para que a gente pudesse fazer o melhor trabalho. E é isso que eu me levanto cedo, faço minhas orações e me coloco à disposição de Divinópolis todos os dias, ao lado do meu irmão, o prefeito Gleidson Azevedo. Vice-prefeita, muito obrigada pela entrevista e pode ter certeza que nós do Aquila estaremos juntos com a senhora e o prefeito Gleidson para trazer essa profissionalização que Divinópolis tanto precisa. Muito sucesso. Eu que tenho que agradecer, que a gente confia no trabalho de vocês. Nós agradecemos exatamente pelo carinho que tem com a nossa cidade, pelo trabalho que tem desenvolvido junto conosco e dar o seu melhor todos os dias, como é feito com a equipe do ACA, faz a diferença para o município de Divinópolis, porque aquilo que a gente não tem competência, a gente tem que pedir ajuda para quem tem. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.